Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês a primeira parte do vídeo de leituras do mês de maio. Em maio eu acabei lendo muita coisa e por isso eu dividi o vídeo em duas partes. A primeira parte vocês assistem hoje e a próxima parte na segunda da semana que vem. O primeiro livro que eu li no mês foi O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, o segundo livro da série Os Bridgertons. Eu já tinha lido Do Que Eu na época que o livro foi lançado, mas acabou que eu demorei pra conseguir ler o próximo livro, só pude ler agora. Esse aqui vai contar a história do Anthony, que é o filho mais velho. Ele sofreu um baque quando ele era criança, quando ele tinha 10 anos, o pai dele faleceu. O pai dele, que era sinônimo de força pra ele, sinônimo de tudo aquilo que era positivo, ele era muito ligado ao pai. E ele acabou então crescendo com a certeza de que ele vai ter o mesmo destino do pai, que ele vai morrer jovem, porque se o pai dele, que era tão forte, acabou sucumbindo à morte tão cedo, quem é ele para viver mais do que o pai? E ele cresceu então, e depois de grande, além de visconde, ele se tornou um libertino, como a sociedade o chama. O que acontece é que ele decidiu que ele vai arranjar uma esposa, porque ele precisa ter uma esposa, alguém por quem ele não possa se apaixonar, para ele poder dar continuidade à descendência, à linhagem dele. E paralelamente, então, nós temos as duas irmãs, a Edwina e a Kate, sendo que a Kate é a irmã mais velha, elas são meia-irmãs, na verdade. A mãe da Kate faleceu quando ela era muito criança, e elas são filhas apenas do mesmo pai, mas elas têm uma ligação também muito forte. A Kate se preocupa muito com a Edwina é a garota bela da sociedade, e a Kate despreza completamente o Visconde por ele ser tão libertino. E a surpresa dela, então, é quando o Visconde começa a dar a entender de que ele tem intenções de se casar com a Edwina, irmã dela, e ela quer fazer de tudo para impedir esse acontecimento. Eu adorei a leitura, é um livro extremamente gostoso de ler, a história é envolvente, ela tem aí alguns rumos que são previsíveis, mas ainda assim eu adorei a maneira de como a Julia Quinn se aprofundou nos traumas de cada um, tanto da Kate quanto do Visconde, o Anthony. Os dois, eles têm fantasmas, né, que os assombram. E a história, ao mesmo tempo em que ela tem um romance muito gostoso, ela também tem um toque divertido que é característico da Julia Quinn. A ambientação que ela faz da sociedade, da época também, tudo contribui para que o livro seja uma leitura deliciosa. Eu acabei gostando mais ainda de Visconde que Me Amava do que eu. E agora eu retomei um gás maior para continuar querendo ler os outros livros da série. Até o momento nós temos 5 livros lançados no Brasil. O outro livro que eu li foi A Pequena Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. O Lewis Carroll, 20 anos após ter escrito Alice no País das Maravilhas, ele resolveu reescrever a história, voltada agora para um público de crianças de até 5 anos. E essa aqui, então, esse aqui é o resultado dele. O livro, então, ele foi trazido pela Galera Record em comemoração aos 150 anos de publicação da Alice. Ele tá muito bem ilustrado, tá? Foi também uma leitura super gostosinha de ser feita, um adulto consegue fazer a leitura super rapidamente. Acho que para uma criança, por ele ter bastante texto, né, ainda que seja uma versão resumida, talvez seja uma leitura um pouco mais exigente, né, se a gente for pensar numa criança de até 5 anos, mesmo que um adulto faça essa leitura para criança. E a história aqui, então, ela foi tanto resumida quanto também adaptada pela narrativa. Então, muitas das metáforas, por exemplo, né, que o Lewis Carroll usa no primeiro livro, as mensagens que ele passa ali, os outros significados, você não tem aqui. É uma leitura mais simplificada, mas nem por isso ele vai perder a grandeza dele, né? Então, ele apresenta muito bem todo o País das Maravilhas e, enfim, foi uma delícia poder acompanhar também essa outra versão. E as ilustrações também merecem destaque aqui, elas contribuem muito bem para o livro como um todo. O outro livro que eu li foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Nessa história nós temos uma pessoa que repentinamente fica cega em meio ao trânsito, e a partir daí as pessoas com quem ele começa a ter contato aos poucos também vão cegando, e o governo, por perceber então que tem uma epidemia desconhecida de cegueira, coloca essas pessoas em quarentena, elas ficam dentro de um manicômio, né, que está desativado para não ter contato com as outras pessoas, mas aos poucos essa cegueira vai se passando completamente e as pessoas todas vão cegando, exceto por uma pessoa, uma mulher, que é a mulher do médico.
aqui da história, e que ela acaba acompanhando o marido até o manicômio. Ela diz que cegou também, só para poder continuar com ele. E ela, então, mais do que sentir, ela consegue ver todos os efeitos que a cegueira está causando ali. O livro é incrível. Ele vai falar da degradação do homem, até que ponto as pessoas chegam quando elas são privadas, talvez, das necessidades mais básicas. E, enfim, ao mesmo tempo que ele é um livro extremamente aflitivo, que ele te dá aflição, agonia, ele também é um livro que te prende porque você fica querendo saber o que vai acontecer, mas faltam, acho que, palavras para descrever. O José Saramago, ele tem uma escrita que pode sim causar certo desconforto em quem não está acostumado, até você acostumar um pouco com a escrita dele. Ele não divide narrativa de diálogos, então os diálogos são misturados ali em meio à narrativa, você também não tem uma separação tão clara das pessoas que estão falando. Mas eu não achei, por isso, uma leitura cansativa. Ela é uma leitura exigente, mas não cansativa. Como eu falei, eu fiquei extremamente envolvida na história, na escrita dele. E ele traz inúmeras metáforas aqui também. Então é um livro que eu recomendo de olhos fechados, sem fazer piadinha com a história. Eu já postei resenha dele no blog, inclusive todos esses livros que eu tô falando tem resenha. Os que não tiverem eu aviso. E eu postei então a comparação com o filme, né? Então ele gerou uma adaptação em 2008, 2009 e dirigida pelo Fernando Meirelles. Tiveram cenas rodadas no Brasil. Nós temos a Alice Braga, brasileira também, no elenco, como num dos papéis principais. E é um filme que eu também recomendo muito pra vocês. Eu acho que ele foi bastante fiel à obra, mas não que ele substitua o livro. O livro tem uma grandiosidade muito maior que o filme não conseguiria captar por ser uma mídia diferente. Então, cada um em sua mídia respectiva foram ótimos trabalhos. O livro foi muito bem adaptado e representado pelo filme do Fernando Meirelles. O outro livro não tem resenha no blog, mas tem vídeo no canal. Foi Conselhos Amorosos, de Emily Brontë. Aqui a protagonista, né, ela é nascida na Escócia. Ela, desde pequena, ela tem um fascínio muito grande pela Emily Brontë. E conforme, então, ela vai tendo a passagem dela para a vida adulta, ela vai tendo que enfrentar situações um tanto quanto complicadas e que são intensificadas pelo fato da mãe dela ter morrido. Você vai tendo na vida dela um paralelo com a vida da Emily Brontë. Eu dei mais detalhes no vídeo, né, do que eu fiz para o desafio Fuxicando sobre Ticlitz. E o livro acabou me decepcionando porque eu esperava uma coisa diferente dele. Eu acho que o título ficou bastante fora do que o livro traz. Não é que ela recebe conselhos da Emily através das obras nem nada, ela simplesmente tem um paralelo entre a vida das duas. A Emily Brontë não tem uma influência assim tão grande ou tão direta, tão perceptível na vida dela. E também não seriam conselhos amorosos, porque ela está tentando passar por dificuldades na vida dela que não se resumem simplesmente a questões amorosas. E o que eu acho que o livro acabou me decepcionando é porque ele traz uma profundidade que eu acho que ele não conseguiu atingir. Eu senti tudo muito superficialmente, eu não consegui me envolver tanto assim com os problemas da personagem, ainda que eu tenha sim compreendido, enxergado como problemas. Eu acho que faltaram algumas coisas. Então, enfim, para quem quiser assistir ao vídeo, eu sou um pouco mais detalhista nele do que aqui. O outro livro que eu li foi Você Tem Sete Mensagens. Aqui também a protagonista perdeu a mãe, desde então ela está tendo que enfrentar várias situações em decorrência disso. O pai dela é um diretor famoso, né, de Hollywood, a mãe era uma modelo também famosa. E acontece que um dia, quando ela vai ao estúdio que pertencia à mãe dela, ela encontra o celular da mãe ainda lá e ela descobre que o celular tem 7 mensagens não ouvidas. E conforme ela vai ouvindo essas mensagens, ela vai descobrindo coisas que ela não imaginava sobre a mãe, sobre o pai, o relacionamento deles. Enfim, ela vai conhecendo mais sobre os próprios pais, sobre ela mesma, e a história vai se desenvolvendo. Também foi um livro que me decepcionou. Eu senti o mesmo problema aqui que eu senti em Conselhos Amorosos, de Emily Brontë, que foi essa questão de uma temática um pouco mais profunda e que não foi aprofundada. Eu senti que as coisas foram bem superficiais, o desenvolvimento como um todo foi previsível e ele parece, assim, as situações às vezes pareciam que eram coisas maiores do que realmente eram.
Eu fiquei bem incomodada com a construção da protagonista, com alguns conceitos que o autor passou. E, enfim, eu acho que o livro acabou tendo algumas falhas, ou pelo menos falhas para mim como leitora. Ele não conseguiu atender minhas expectativas e acho que eu senti que ele não atendeu a que ele mesmo se propôs. Talvez outras pessoas façam uma leitura diferente da minha e consigam se envolver melhor com a leitura, mas pra mim, infelizmente, não deu certo. Outro livro que eu li, eu postei resenha dele na semana passada também em comparação com o filme, e foi E Se Fosse Verdade, do Mark Levy, o primeiro livro do Mark Levy e que originou o filme estrelado pela Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo. Aqui nós temos então a história da Lauren, que é uma médica residente que acaba sofrendo um acidente e após sofrer esse acidente ela entra em coma. E 6 meses após esse acidente, o apartamento dela é alugado pelo Arthur. E ela fica surpresa porque o Arthur consegue vê-la. Ela consegue se desassociar do corpo dela, mas ninguém enxerga ela, ninguém conversa com ela. E o Arthur é a primeira pessoa que consegue enxergá-la, conversar com ela, tocá-la. E ele fica igualmente surpreso, porque de repente tem uma mulher no apartamento dele que só ele consegue enxergar. E a história vai partindo a partir disso, ela vai se desenvolvendo a partir disso. E eu adorei a leitura. Pra quem assistiu ao filme, o livro é bem diferente do filme. Eles têm alguns pontos ali em comum. Você consegue ver de onde o filme se inspirou, né, no livro para poder se desenvolver também, mas eles caminham em direções opostas. Enquanto no filme, né, você tem os dois, que tem inclusive outros nomes, buscando entender o que foi que aconteceu com ela, quem é ela e tudo mais, aqui eles sabem quem ela é, o que aconteceu, e a busca muito maior não é nem tanto da Lauren, é uma busca do Arthur. Ele também tem alguns fantasmas ali do passado dele que ele precisa se libertar, e o relacionamento que vai se desenvolvendo entre os dois vai trazendo compreensões para os dois de coisas que antes eles não tinham, e eles vão desenvolvendo um relacionamento bem profundo. E eu adorei a leitura, ela tem passagens divertidas, elas têm passagens mais profundas. E o próprio Arthur tentando lidar com o passado dele, eu achei bem emocionante. Enfim, livro e filme são bem diferentes, os dois valem a pena e eu recomendo pra vocês. O outro livro que eu vou mostrar, que eu li, foi Contos da Seleção, da Kiera Cass. Aqui nós temos O Príncipe e o Guarda. O Príncipe é o conto na visão do Maxon e o Guarda é o conto na visão do Aspen. O Príncipe seria ali um conto que acontece no meio de A Seleção, e o Guarda é o conto que acontece no meio de A Elite. Em termos de história, eles não acrescentam tanto mais, mas ainda assim é interessante você ter a visão dos dois, você compreender algumas coisas que ficaram talvez meio no ar enquanto você lia os livros pela visão da America. Inclusive é também interessante você ver a America pela visão dos dois, então eu acho que são contos bem rapidinhos que eu achei bem gostoso de ler, inclusive para me trazer de novo para esse universo da seleção e também para eu enxergar a América pela visão dos dois, então um ponto de vista diferente, enxergar os dois por eles mesmos e, enfim, para quem é fã de A Seleção é uma leitura também tão bem proveitosa. O último livro que eu vou mostrar no vídeo de hoje foi também um livro bem curtinho que eu li o e-book dele, na verdade, foi da Barbara Delinsky, que eu nunca li nada dela, foi a primeira coisa que eu li, e foi o The Right Wrong Number. Seria então aqui no caso o certo número errado, algo mais ou menos assim. Aqui na história a protagonista, ela é uma dona de uma floricultura, não necessariamente uma floricultura, é uma loja que vende produtos para jardinagem, assim, de um modo geral. E a loja dela é bem pequenininha, é uma loja familiar, ela tem um contato maior com os clientes, eles são quase que amigos ali dela. E tem uma loja, né, uma multinacional que está querendo comprar essa propriedade dela e transformá-la, né, como diretora dali, então a identidade da loja dela acabaria mudando e ela não sabe o que fazer. Ela está com uma viagem marcada no final de semana para visitar uns amigos e quando ela liga para eles, né, para contar que ela não vai poder ir, que ela tem que pensar nessa proposta, se ela assina ou não, a hora que eles atendem o telefone, ela já despeja, né, todas as informações, fala que não vai poder ir, conta tudo o que aconteceu, e quando ela termina, ela vê que ela ligou pra pessoa errada. E quem atende do outro lado é um rapaz, e ela acha a voz dele totalmente atraente, e eles começam a conversar, tem uma conversa ali bem gostosa, e de repente a linha cai.
a ligação cai, ela não consegue mais ligar pra ele e ela fica tentando encontrar novamente o número dele, né? O número que ela ligou por acaso e que ela não sabe qual foi. E é uma história bem curtinha, cerca de 50 páginas, eu acabei lendo antes, né, dos próximos livros que eu pretendia ler chegarem, então enquanto eles não chegavam eu procurei histórias mais rápidas para eu poder ler. E foi uma leitura, assim, bem gostosinha, eu acho que não é que indicativa, né, pra eu conhecer toda a escrita da autora, porque, como eu falei, é algo bem rápido, mas ainda assim foi uma história, como eu falei, bem gostosinha. Não achei o inglês dela muito complicado, então dá pra você ler tranquilamente. E foi isso então, foi uma boa opção pra eu poder passar o tempo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, então, sai na semana que vem. Beijos a todos e até o próximo vídeo.